Boa noite aos nossos amigos aqui do Centro Espírita Leon Denis, aos companheiros que através da Rádio Rio de Janeiro e através da internet estão conectados conosco. Nós estamos iniciando os nossos estudos e hoje, sábado, aqui no Centro Espírita Leon Denis, nós estudamos o Livro dos Espíritos. E hoje nosso querido amigo Gilson Lima, de Itajubá, de Minas Gerais, irá dar continuidade ao capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, estudando conosco dos itens 413 a 421, falando sobre emancipação da alma. E na hora dos passes, a nossa tão querida amiga Maria Helena Cordeiro irá falar para nós, comentar do Evangelho, o capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou, o item 5. Aqui na nossa casa, nós temos uma página que está no livro Problema do Ser do Destino, edições CELD, assinatura de Leon Denis, e tem como título Desprendimento, Exteriorização, Projeções Telepáticas. Chegamos agora a um tipo de manifestações que se produzem à distância, sem o concurso dos órgãos, tanto em vigília quanto durante o sono. Estes fenômenos, conhecidos pelo nome um tanto geral e vago de telepatia, não são, como dissemos, atos doentios e mórbidos da personalidade, como acreditaram certos observadores, mas, ao contrário, casos parciais, eclosões isoladas da vida superior no seio da humanidade. Deve-se ver neles a primeira aparição dos poderes futuros de que o homem terrestre será dotado. O exame destes fatos conduzir-nos-á à prova de que o eu exteriorizado durante a vida e o eu sobrevivente após a morte são idênticos e representam dois aspectos sucessivos da existência de um único ser. A telepatia ou projeção à distância do pensamento e até mesmo da imagem do manifestante faz-nos subir mais um degrau na escala da vida psíquica. Aqui estamos em presença de um ato poderoso da vontade. A alma comunica-se ela própria, comunicando sua vibração. Demonstração evidente do fato de a alma não ser um componente, uma resultante, nem um aglomerado de forças, mas, bem ao contrário, ser o centro da vida e da vontade em nós, um centro dinâmico que comanda o organismo e dirige-lhe as funções. As manifestações telepáticas não têm limites. O poder e a independência da alma nelas se revelam de forma soberana, pois neste caso o corpo não exerce participação alguma no fenômeno. É antes um obstáculo que uma ajuda. Elas também se produzem com mais intensidade ainda após a morte, como veremos a seguir. Leon Denis. Após a leitura desta mensagem, vamos agora unir os nossos sentimentos para fazermos nossa prece inicial. Deus, Pai Criador de todos nós, Jesus, nosso irmão maior, aqui estamos, Senhor, reunidos em seu nome, para mais uma noite de estudos segundo a doutrina espírita. Ajude-nos, Senhor, para que todos nós, encarnados e desencarnados, aqui no CELD e os que estamos à distância, estejamos, Senhor, unidos em pensamento para acompanharmos os estudos e as reflexões que serão trazidas na noite de hoje. Para que assim, Senhor, esses estudos possam alicerçar cada vez mais a nossa fé,
a nossa esperança, a nossa consolação. Abençoe também os nossos amigos Gilson e Maria Helena, que farão uso da palavra. Que eles, Senhor, sejam envolvidos por vossos mensageiros de luz e amor a nosso benefício. Abençoe-nos a noite de estudos, Senhor. E que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da noite de hoje. Graças a Deus. Como nós falamos, nosso Gilson estará estudando conosco das perguntas 413 a 421, Emancipação da Alma, 2 itens, visitas espirituais entre pessoas vivas. Nós não iremos ler todas as perguntas para dar mais tempo para o nosso Gilson desenvolver o seu raciocínio. 413. Do princípio da emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos uma dupla existência simultânea. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. Isto é exato? No estado de emancipação, a vida do corpo cede à vida da alma. Porém, não são, propriamente falando, 2 existências. São antes 2 fases da mesma existência, pois o homem não vive duplamente. 414. 2 pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono? Sim, e muitas outras que julgam não se conhecer, reúnem-se e se falam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos num outro país. O fato de ir ver durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que podem vos ser úteis, é tão frequente que vós mesmo o fazeis quase todas as noites. 415. Qual pode ser a utilidade destas visitas noturnas, já que delas não nos lembramos? Comumente, dela fica uma intuição ao despertar, e frequentemente originam certas ideias que vêm espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e que não são outras senão as que se adquiriram nessas conversações. Vamos passar para o item transmissão oculta do pensamento. Pergunta 419. Qual a causa de uma mesma ideia e de uma descoberta, por exemplo, se produzir em vários pontos ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Pois bem, quando o corpo desperta, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem acredita tê-lo inventado. Assim, muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia está no ar, é uma figura mais justa do que supondes. Cada um contribui para propagá-la sem o suspeitar. Tem um comentário de Kardec. Desse modo, nosso espírito revela frequentemente ele próprio a outros espíritos sem nosso conhecimento, o que constituía objeto de nossas preocupações durante a vigília. 420. Os espíritos podem se comunicar se o corpo estiver completamente desperto? O espírito não se acha encerrado no corpo, como numa caixa. Ele irradia a sua volta. É por isso que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo no estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. E a última, 421. Como se explica que 2 pessoas perfeitamente despertas tenham com frequência, instantaneamente, o mesmo pensamento? São 2 espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seu pensamento, mesmo quando o corpo não dorme.
E um comentário de Kardec. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamentos que faz com que duas pessoas se vejam e se compreendam sem necessitarem dos sinais exteriores da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam a linguagem dos espíritos. Vamos passar a palavra para o nosso querido Gilson, que Jesus o abençoe. Prezadas irmãs e prezados irmãos, muito boa noite, muita paz a todos. Vamos aproveitar essa oportunidade áurea com a qual todos nós fomos agraciados para aprofundar a nossa sensibilidade, a nossa compreensão, porque quando a gente para observar, chegamos à conclusão de que nunca houve um tempo em que a doutrina espírita está assim tão solicitada, onde as pessoas estão com tanta carência. E eu não estou falando de gente com carência socioeconômica, não. É gente com carência, com necessidades espirituais enormes, porque são pessoas que se acostumaram à materialidade. Às vezes são pessoas que se acostumaram a uma ciência materialista, que não admite uma existência de elementos transcendentes que não são visíveis, perceptíveis ao olhar humano, mas que são muito mais reais do que o que é visível. Na realidade, nós somos apenas uma condensação, né? Se desmanchar, pronto, desaparece. Nós não vivemos uma vida dupla, nós somos um espírito encarnado. Por conseguinte, nós todos estamos mergulhados no mundo espiritual, isto porque nós somos espíritos e o espírito vive no mundo espiritual, só que nós estamos revestidos de matéria, porque é justamente essa proposta que nos lança espiritualmente no seio da sociedade, onde vamos viver uma experiência. E olha, para a gente poder compreender bem essa proposta de Kardec no tema que nos foi trazido à consideração na noite de hoje, nós temos que reverter o nosso pensamento à época de 1857, o que estava acontecendo no mundo. E a velha Europa fazia com que se elegesse a cidade das luzes, Paris. Era em Paris que aconteciam as grandes novidades culturais, as grandes novidades científicas, e naquele momento os homens na sociedade, para adquirirem status sociopolítico, eles se afirmavam ateus, agnósticos, não acreditavam em Deus, negavam a existência de Deus e a existência do Espírito, e afirmavam-se adeptos das doutrinas, por exemplo, de Herbert Spencer, sua doutrina positivista, também de Augusto Comte, a doutrina de todos aqueles pensadores do momento, que se a gente for falar de Spinoza, de, Immanuel Kant, a gente vai acabar falando muita coisa daquele momento. Mas o importante a frisar é que era um conjunto de doutrinas e ciências materialistas. Eu disse que eles não admitiam a existência de Deus, e muito menos a existência do Espírito. Isso é coisa de gente frágil, que realmente não tem um conceito forte para a vida.
Agora vocês observem, no meio desse aglomerado de pensamentos materialistas, científicos, surge Allan Kardec e a doutrina espírita, uma doutrina científica, também dialética, mas com uma proposta diferente da proposta de Hegel, porque a doutrina de Kardec, os elementos são complementares, não tem elementos antagônicos como a de Hegel. Então, Kardec, quando propõe essa questão da emancipação, ele não estava simplesmente querendo saber, não. Ele estava justamente questionando a posição de René Descartes. René Descartes, ele dizia que existe o espírito e existe a alma, dois seres estanques. Ele chamou de res extensa e res cogitans, quer dizer, a coisa que pensa e a coisa que não pensa, que é o corpo físico. E mais ainda, ele disse que fazia parte das cogitações da ciência a res extensa. A res cogita, um espírito que ninguém está vendo, ninguém sabe o que é, isso aí é por conta da religião. Então, eram duas coisas em separado. Por isso, Allan Kardec diz que, observando o fenômeno dessa liberdade temporária do espírito com a emancipação anímica, Kardec observou, eu também já observei uma pessoa em transe profundo, por processo hipnótico, eu faço muito disso, a gente pode observar que a pessoa realmente parece que está com duas vidas, uma vegetativa, onde a gente observa ela respirando tranquilamente, mas o espírito não está ali. O espírito está distante. Quando é um processo lento, um processo, aliás, leve, superficial, aquela pessoa que está naquele transe, ela conversa com a gente. E olhem, Kardec deve ter visto isso com profundidade. A pessoa em transe, que ela recupera a sua liberdade espiritual, por conseguinte, os valores do espírito assumem o lugar da vida de relação à vida objetiva. Então, neste caso, o espírito desenvolve um conhecimento, uma experiência que não são comuns quando ele está em vigília. Mas no Livro dos Espíritos, vocês vão ver em outro lugar, Kardec aborda isso. O espírito, quando ele está livre das limitações cerebrais, ele tem um conteúdo mental muito grande. Ele tem uma memória muito extensa, porque essa memória do espírito, ela tem uma experiência de muitas encarnações. Não é somente essa, deste momento, a encarnação de hoje, mas de muitos momentos. Por isso, Kardec diz aos espíritos, parece uma existência dupla. A existência do corpo, que nos permite o contato social, e a existência do espírito, que é aquela que nos põe em relação com as coisas ocultas, interiores, né, mais profundas. E aí os espíritos dizem não há duas existências, o homem não tem vida dupla, o que há são duas fases de uma mesma existência. Ora, e temos tanto que observar quando uma pessoa está nesse estado, porque ela pode fazer determinadas visitas a distâncias incomensuráveis instantaneamente e nos trazer informações valiosíssimas. Por exemplo, um médium em transe dessa forma, ele vai na residência da pessoa doente e retorna e informa claramente tudo quanto a pessoa está vendo. E se esse médium é clarividente, ele vai mais além ainda, porque ele é capaz de ver os órgãos do doente por dentro. E ele chega e diz, olha, está acontecendo um quadro dessa natureza, e dá todas as informações. Mas quando se fala que o espírito tem a sua emancipação e recupera
todos os valores espirituais de que ele dispõe, aí Kardec prossegue perguntando, ora, então duas pessoas podem adormecer e se encontrar? Não apenas duas pessoas, eu tenho certeza que vocês todos já tiveram assim aqueles sonhos que parecem uma realidade que está acontecendo de fato. Vocês conversaram com pessoas que na realidade não conhecem, mas ela estava com tanta intimidade que parece que é uma pessoa de muito tempo amiga, mas você não sabe se essa pessoa é uma pessoa das suas relações. Por quê? Porque quando a gente adormece, a gente não vai se encontrar, eu e a dona Yara, eu e o Paulinho Cordeiro, não vai acontecer só isso não. Eu vou me lembrar das minhas existências anteriores. Por quê? Porque a mente espiritual não tem passado, não tem presente, nem tem futuro. É uma ideia ampla. Por isso mesmo, aquilo que está acontecendo pode já ter acontecido há muito tempo, pode estar acontecendo agora ou ainda acontecerá. De modo que estabelecer um critério é um pouco difícil, porque a questão é muito grave, é uma questão complexa, não complicada, é complexa, né? Complicada é uma bagunça. Eu estou dizendo coisa científica, é complexa mesmo. E aí, nós vamos observar que a ciência perdeu muito tempo. Nós estamos, inclusive, escrevendo alguma coisa a respeito disso, porque recentemente fala-se no mundo científico do novo paradigma, né? O novo paradigma. E qual é o novo paradigma? Admitiram a existência de uma consciência cósmica. Isso aí, lá em 1857, a gente já tinha falado sobre isso. Então não tem novidade nem novo paradigma. O novo paradigma para a ciência espírita é alguma coisa antiga. Então, aqui também existe uma outra questão. Será que várias pessoas podem se encontrar, podem conversar? Será que se essas pessoas poderiam trocar ideias e, quem sabe, absorver-se conteúdos do conhecimento um do outro? São coisas, são hipóteses que Kardec suspende, mas que no momento dele, ele é um gênio, Allan Kardec, no momento dele, para levantar essas questões, primeiro, era preciso ter muita coragem. E ele tinha. E lançou essas questões que foram apreciadas primeiramente pelas elites culturais, porque era alguma coisa muito profunda. Até hoje nós ouvimos pessoas que, quando fazem leitura do Livro dos Espíritos, me dizem, é muito difícil. Não é muito difícil, é que ele quer passar os olhos por cima. Estudar não é ler o livro todo, estudar é ponto por ponto, é palavra por palavra. Uma palavra de Allan Kardec pode dar um compêndio. E é preciso que a gente tenha cuidado quando está se referindo à letra espírita. E aí, ele diz assim, mas que utilidade isso pode ter das pessoas adormecerem e se encontrarem? Que utilidade? Se lembra que eu disse que a mente espiritual é atemporal? Nós nos encontramos com pessoas que é do nosso interesse. Nós precisamos da ajuda que essas pessoas podem nos dar. E elas nos dão essa ajuda, claro, quando a gente acorda, não se recorda do que houve, do que aconteceu, lá naquele instante em que nós tivemos a oportunidade dessa troca de ideias. Mas a gente acorda e realmente não se lembra de nada. Só que chegada às ocasiões específicas, ideias surgem para nós que nós não estávamos cogitando delas, que não estávamos pensando naquilo,
mas essas ideias surgem como algo que brota, assim como uma intuição, trazendo-nos uma posição correta a respeito de algo importante que a gente deseja realizar. Então, nós devemos pensar da seguinte maneira: por que todos nós temos que dormir todas as noites? Deus não ia criar uma coisa tão assim generalizada como essa se não tivesse um objetivo. E olha, tem alguns que adormecem e vê uma pintura. No livro Nosso Lar do André Luiz tem esse caso. A pessoa vê uma pintura, um quadro. Quando ela acorda, ela tem a memória daquele quadro, ela vai pintar aquele quadro. Existe uma coisa interessante, nunca fica igual. Às vezes, na espiritualidade, nós temos assim pessoas que nos dão determinadas lições e, na realidade, quando acordamos, a gente não se lembra da qualidade com que essa pessoa se expressou para falar conosco, e o que vai acontecer é que nós vamos pegar assim momentos esparsos dessa conversa, porque realmente não é algo que faça parte das nossas preocupações. Aí isso acontece quase que de uma forma automática, porque o homem não está assim tão preocupado com esta situação. Mas aí Kardec pergunta se a pessoa pode predeterminar esse encontro. Se ele pode dizer assim: olha, hoje eu quero sonhar com meu grande amigo Altivo Panfiro. Aí o que vai acontecer? Eu posso expressar essa vontade, eu, o homem, posso expressar essa vontade. Foram 40 anos de amizade, eu e Altivo, amizade linda. Então observem bem, eu posso pensar isso, mas o espírito tem os seus próprios interesses. O espírito tem as suas necessidades, que assim no estado de vigília, nós ignoramos que necessidades são essas, né? Nós não nascemos agora, nós vivemos em variadas civilizações, e nós estamos carregados de problemas sérios. Daí essa complicação psíquica. E hoje a gente está vendo com um certo pesar o número de suicídios que está havendo. E olha só, é de 15 a 29 anos. O maior número é de 15 a 29 anos. Causa, 40% a causa é depressão. Eu recebi essa semana, anteontem até, um menino de 18 anos que foi todo deprimido, não gosto de ver gente, né? Na realidade, a gente diz: mas você é muito jovem, o que está acontecendo? Ele é jovem fisicamente, ele é jovem agora como uma criatura que realmente está só com 18 anos, mas e o espírito? Por isso que quando o espírito se emancipa do corpo e se mostra na espiritualidade, existe um outro tema estudado por Kardec, vocês vão encontrar isso em obras póstumas, que ele fala de fotografia e telegrafia do pensamento. Quando nós estamos na condição de espíritos, é impossível fingir. Não é possível enganar. Sabe por quê? Esse caso da telegrafia e da fotografia do pensamento, nós ficamos desnudos, porque tudo que você pensa, sente e fala, você lança uma imagem. E mesmo que você não queira, todo mundo toma conhecimento do que você está pensando ou sentindo. Por isso, a situação não é de brincadeira, a situação é muito séria. Por que que a doutrina espírita ela é uma extensão pedagógica?
Por que a doutrina espírita é um instrumento altamente educativo? O que é que faz a doutrina? Ela não nos obriga a nada. Ela não determina nada, ela esclarece. E quando nós nos esclarecemos, desenvolvemos uma coisa chamada responsabilidade. E quanto mais nós estudamos e aprofundamos e trabalhamos os nossos valores interiores, a nossa responsabilidade cresce. Aí a vida passa a cobrar mais de nós. E cada ano que passa, essa cobrança cresce. E nós vamos observando que entre nós, os espíritas, é impossível a gente imaginar, eu estou ficando velho. Não, meu filho, quem está ficando velho é a carcaça, você não. Espírito não fica velho, né? Não sofre a decrepitude do tempo. O organismo, sim, de 3 em 3 anos muda tudo. E aí a gente começa a não ser mais aquele menininho ou aquela menininha, né? Mas acontece que isto não é empecilho para o trabalho. Nós devemos trabalhar, como diz o Livro dos Espíritos, até quanto tiver forças. Esse negócio de aposentar, ou a aposentadoria tradicional, aquela que bota um pijama e fica em casa numa espreguiçadeira e tal, isso aí não existe para nós, né? Nós temos é que trabalhar mesmo, e trabalhar muito, porque dos velhos o mais velho é Deus e trabalha toda hora. E a gente vai falar, não, já estou velho para... Não existe isso. Isso é criação da gente, não é? Nós somos iguaizinhos às 4 estações. Nós temos a primavera da nossa vida, uma beleza, né? Aí vai passando. Aí a gente chega na decrepitude do inverno. Mas isso não impede da gente renascer numa nova primavera. Não é isso mesmo? Por conseguinte, enquanto houver vida, não há esperança, não há trabalho. A grande esperança é trabalho para a gente fazendo, porque essa vida daqui, ela é apenas uma passagem. Isso não é teoria, que ela é apenas uma passagem. Todo mundo não tem que desencarnar? E aqui, deixa eu dar uma olhada, aqui mais de 50% já está mais para lá do que para cá. Né? Por conseguinte, é preciso cuidado, começar a partir de agora a trabalhar um pouco mais. E esse trabalhar é um trabalhar interior. É mergulhar profundamente na nossa realidade intrínseca para identificar os desvios que existem lá por dentro e corrigir os rumos da nossa vida. E o que nos esclarece sobre isso é a doutrina de Allan Kardec. Por isso ela é altamente pedagógica, educativa. Ela quer nos trazer uma compreensão realmente lógica. Por isso, acontece alguns fenômenos relativos ao que nós estamos estudando. Como, por exemplo, você chega no lugar e aparece uma pessoa que você nunca viu essa pessoa, detesta ela. Não sabe por quê, mas aquela pessoa ali é uma... Mas tem uma que chega que você gostaria de pegar, leva no colo e bota lá em cima do móvel em casa, porque adorou aquela pessoa. Não é isso mesmo? São essas relações que o Leon Denis chamou de telepáticas do espírito, numa linguagem simples, que a gente não percebe. São essas identificações da sintonia, da afinidade, que a gente não está muito afeito a essas coisas, por isso raciocina em termos de materialidade. Mas não existe isso. A pessoa, ele aventou a hipótese até de uma invenção. Aí ele pensa que inventou alguma coisa. Ninguém inventou nada. Nós aprendemos coisas. E chegamos aqui, temos a capacidade de desenvolver aquele projeto,
fazemos. Mas pode ser que uma outra pessoa também tenha visto, estivesse presente, e aí criou até alguma coisa mais aperfeiçoada do que a nossa. Aí fica aquele dilema, né? Mas olha, é isto uma coisa interessante também que é preciso a gente parar para entender. Vocês sabem que nós, quando conversamos com uma pessoa, você não diz tudo a ela e nem ela diz tudo a você. Ela tem reservas. Ela não confia em você, portanto, ela escolhe o que pode e o que não pode dizer. Também nós fazemos isso com as outras pessoas. A gente não confia, então a gente não se abre amplamente a nossa realidade para essa pessoa, que a gente não sabe como ela interpreta as coisas, né? E na espiritualidade, as coisas não funcionam dessa maneira. Os espíritos não têm barreiras. Ernesto Bozano, ele se refere a esse trabalho como experimento, onde ele evocou vários espíritos de pessoas encarnadas. E as pessoas encarnadas, quando se comunicavam pela mediunidade, elas revelavam coisas que, quando acordadas, elas nem tocavam no assunto. Então, não há segredos. Não se esconde as coisas. A gente fica querendo encontrar com as pessoas. Claro, a gente gostaria muito de encontrar com certas pessoas que foram grandes amigos, mas já viram, a gente não tem vontade de se encontrar com todas, né? Principalmente com aquelas que a gente não foi muito gentil com elas. A gente não tem muita vontade de se encontrar. Mas olha, é uma coisa interessante, porque, de fato, duas pessoas podem, no mesmo momento, ter a mesma ideia. E como que essas duas pessoas, o que é que disse os espíritos para Kardec? São pessoas que se conhecem, são pessoas que têm longas relações espirituais, são pessoas que têm uma sintonia muito grande, elas conversam muitas vezes, e quando elas se encontram, elas já tiveram esse contato, essa conversa mental, e aí surge o fato de ambas falarem a mesma coisa, ou de quererem a mesma coisa, porque hoje a ciência mergulha nesse campo. Não existem pessoas estanques, pessoas isoladas. Nós todos estamos interligados. Há um magnetismo muito grande, uma grande rede magnética que liga a todos nós. E olha, existe algo mais veloz do que a luz. O pensamento da gente. Quantas vezes uma pessoa que faz muitos anos que você não se recorda dela e de repente ela vem inteira na sua lembrança. Ué, por que essa pessoa que tem mais de 20, 30, 40 anos que morreu, eu nunca mais me lembrei dela e agora me aparece assim tão viva? Não podemos nos comunicar? O que impede que essa pessoa desencarnada esteja junto a mim, fale comigo, converse comigo? Eu posso até nem perceber, porque como vocês viram, o Kardec, no seu comentário, ele fala que naturalmente essas pessoas falam a linguagem dos espíritos. E qual é a linguagem dos espíritos? Espírito não fala, espírito pensa. Eles se comunicam telepaticamente. Agora, não é essa telepatia que a gente vê aqui, quantos anos você tem, que hora está marcando o seu relógio, não é isso não. É uma telepatia complexa, que leva a uma análise muito mais profunda das realidades que nos unem. É alguma coisa que nos indica caminhos e soluções. É alguma coisa que clareia as nossas dificuldades, que nos deixa assim, inclusive orientados a respeito da vida, porque todos nós temos grandes amigos e cometemos grandes enganos, porque a gente pensa que os grandes amigos são aqueles de gravata, né? E
E eu tive um grande mestre que não sabia ler. Eu tive um grande mestre que não sabia nem que existia a letra O, porque na casa dele não tinha copo. Então nem fazer um O ele podia. Ele pescava e quando ele ia vender o peixe, era preciso que alguém dissesse quanto pesou e quanto custava. Porque ele não sabia nem contar dinheiro. Mas escapou disso. Ele parecia que era íntimo de Jesus. Ele parecia que era íntimo da mãe de Jesus. Ele sabia de tudo que eu levei anos estudando. O que estamos falando aqui, ele sabia de tudo sem nunca ter ninguém falado a ele nada. E de onde vem isso? Se ele nunca foi numa escola? Acho que ele nem sabia o que era uma escola. O nome dele era Jaime, lá no Maranhão, no interior do Maranhão. E vocês observem, são aquelas pessoas que quem olha não dá valor nenhum. Olha para aquela pessoa, ele está de pé no chão, está de short, um chapéu de palha na cabeça, sem camisa, ele não está de gravata. No entanto, quem dera que todos de gravata tivessem a sabedoria do Jaime. Não é? Ele me ensinou muito, que eu ficava pensando de onde ele vai buscar essas coisas que ele diz tudo errado, porque ele não sabia verbo, não sabia nada. Se bem que hoje não tinha problema, nas escolas diz que não precisa mais estudar verbo, né? Então pode falar de qualquer maneira, não tem problema nenhum. Inclusive, vocês já viram como é que está se falando no tal do Facebook? Se alguém escrever para mim, me perdoa se eu não responder, porque eu não consulto. Eu não tenho tempo para perder, né? É assim, as pessoas estão pegando uma coisa linda que se chama o idioma português e fazendo eu sei lá o quê. E pior que na escola a professora diz, não há necessidade de estudar verbo, não. Pode. Verbo já era. Ah, meu Deus do céu. Né? Mas isso são coisa dos homens, né? Os homens vão criando essas coisas. E olha, o importante desta lição é que fica comprovado, não uma vida dupla, mas que a nossa vida prossegue de uma forma transcendente num plano que não é o nosso plano físico, biológico, social. É um outro plano, porque aqueles tais universos paralelos ou os multiversos, Kardec anuncia em 1857, quando ele nos demonstra e traz a doutrina, o mundo espiritual, a sua relação com o mundo físico e também o quanto podemos aprender deste mundo espiritual, que é uma realidade. Ele nos mostrava não como se fosse assim, alguma coisa que uma suposição. Era uma coisa tão real que você quase mete a mão e pega o que está no mundo espiritual. A forma como a doutrina espírita nos traz essa realidade. Recentemente, um amigo que eu tenho lá em Minas, em Itajubá, ele entrou no centro desesperado dizendo que ia se suicidar. Eu perguntei a ele, o que foi que houve, rapaz? Não, meu filho, professor, e estava fazendo doutorado, ele foi a São Paulo para dar uma aula, e quando ele vinha voltando, ele foi atropelado e morto por uma moça, e aí pronto, um desespero. Eu preferia morrer no lugar do meu filho, eu não sei. Tenha calma, nós vamos tentar fazer alguma coisa, porque quando acontece isso, a pessoa nunca foi a um centro espírita, mas aí vai lá que quer falar com o espírito, né? Agora, o que a pessoa pode fazer por alguém que já desencarnou? Nem ela sabe. Eu falei, olha, o que você pode fazer é orar. Mas orar, seu Jesus, eu quero saber como é que está o meu filho. E se você souber como ele está, o que você vai fazer? Ele disse, eu não sei. Então, por que você quer saber? Se você não tem o que fazer. Se você tiver calma, nós vamos lhe ajudar. Mas o seu filho tinha só 32 anos. É atropelado e morto, ele não tem condições de se comunicar já, não. Tem um tempo aí que nós vamos ter que esperar até que ele retome a consciência e a gente possa pensar
pensar nessa possibilidade. E não podemos prometer, porque disse o Chico que o telefone toca de lá para cá. E eu não vou querer tocar daqui para lá, né? Então, demorou um tempo, aí o Alaor Borges, conhece ele, né, de Uberaba, ele esteve lá comigo e eu apresentei o amigo. Pois bem, quando eu apresentei esse amigo desesperado ao Alaor, o Alaor bateu no ombro dele assim e disse assim: eu já sei, seu filho morreu de acidente, mas fica tranquilo, ele está sendo cuidado pelo senhor Pedro, o avô dele. Aí ele veio: seu Gilson, o seu Pedro é meu sogro. É avô do seu filho? É. Então você está nervoso com o quê? Depois o filho dele deu uma mensagem linda. Falava detalhe por detalhe, nome da esposa, nome dos filhos, nome da mãe, nome dos irmãos, nome do compadre, o nome de todo mundo sem falhar. Você acredita que seja o seu filho? Seu Gilson, eu não tenho dúvida. Mas no final, o filho dizia assim: pai, tem uma coisa que eu quero te pedir. Se por acaso você colocou o nome dessa moça na justiça, eu peço que você tire, porque ela não teve culpa. Ela não fez por querer, pai. Então você tira, me faz essa gentileza. Aí ele me procurou e disse assim: e agora, seu Gilson? Agora eu já dei queixa. Eu falei: ué, é seu filho? É. Eu não tenho nada a ver com isso, meu filho, é você e o seu filho. Se você quiser atendê-lo, atenda. Se você não quiser, não, eu vou agora mesmo lá, vou tirar a queixa. Então vai. E tirou a queixa, realmente. Onde a gente pode encontrar isso? Hoje ele é um homem tranquilo, ele vai buscar uma porção de donativo, vai chegar lá no centro, joga tudo, né? Vai numa porção de lugar e arranja. Onde é que a gente pode arranjar coisas desse tipo? Como é que o Alaor, sem conhecê-lo, já disse: olha, fica tranquilo que ele está com o avô Pedro? Vocês observaram? Então, todas as noites, há tanto interesse em nós e necessidade que todas as noites nós nos emancipamos e vamos em busca das nossas verdadeiras afinidades. Aqueles espíritos que já cresceram, que já têm responsabilidade, que fazem a sua oração muito sincera, eles costumam realmente ir a encontros onde existem ensinamentos profundos para que ele cresça como espírito. Mas não são todos os espíritos que têm essa dignidade, não. Existem aqueles espíritos que ainda não chegaram a nenhuma compreensão. Então eles vão em busca de antros mesmo, sabe? Das paixões inferiores é onde eles vão. Não me lembro agora qual livro, até Psicografia do Divaldo eu ainda me lembro, que fala que alguns artistas, eles iam nas regiões mais profundas do espírito, onde a ignorância e a graça, para colher os informes de fazer a produção do seu grupo de rock, aquele rock pesadão. Pois bem, eles iam nos locais mais profundos, onde entidades se reuniam e realmente executavam música daquele tipo, desestruturantes, onde eles aprendiam e quando eles acordavam, se lembravam daquelas músicas. E se vocês se lembrarem aí dos grandes festivais, vocês vão ver como é que eles se apresentam. Que realmente eles foram buscar aquilo em alguma região bem profunda, né? Mas as pessoas, notaram que elas ficam enlouquecidas, as 100 mil pessoas assistindo? É assim, aquilo ali chama-se necessidade. São espíritos que acontece esse mesmo fato, mas aí eles ainda não buscam alguma coisa que os favoreça no crescimento espiritual. Né? Eles vão ainda
em busca de satisfações biológicas da carne. Eles não têm ainda aquela sensibilidade de perceber o que são coisas do espírito. E isso é muito importante quando a gente começa a perceber que realmente não temos essa clareza de perceber as coisas do espírito. Jesus já não dizia o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. E nem sempre o espírito está interessado nas coisas do homem. O espírito está interessado nas coisas que favoreçam a ele como espírito, não ao homem como interesses. Por isso, nem sempre é possível ele absorver alguma coisa e realmente dar cumprimento a um desejo do homem de se encontrar com alguém na espiritualidade, isto porque o espírito pode pensar diferente. E realmente, nesses encontros, alguns a gente se lembra, né? E lembramos com muito prazer, com muita alegria, de algumas entidades que se encontram conosco, conversam conosco e nos dão orientações magníficas, que quando a gente acorda, realmente as ideias se modificam. Por isso que Jesus dizia que a cada dia é o seu próprio mal, que a gente não devia ficar ansioso por nada, porque aquilo que nos traz uma ansiedade agora, hoje, neste momento, chega amanhã, às vezes nem acontece. Ou acontece diferente, de um modo favorável, que aquela ansiedade foi desnecessária, mas a gente não sabe se controlar. Nós não temos equilíbrio para realmente, quando a gente vai para uma entrevista, por exemplo, de um emprego novo, aí já vai ansioso, nem dorme direito, o que será que vão me perguntar? Às vezes é outro tipo de coisa, né? Mas olha, as experiências, na sua maioria, mesmo que alguma experiência seja alguma coisa que não nos agrade, no fundo ela é um benefício para nós. Porque nem tudo que nos agrada é benéfico. Às vezes o que nos agrada, e que a gente até escolhe aquilo ali, é alguma coisa que realmente, no momento em que a gente vê, é maravilhoso, mas daqui a uma semana é um desastre na vida da gente, às vezes para a vida inteira. Por isso, é preciso a gente parar muito para pensar o que dizia Jesus: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Né? Porque nos encontros espirituais, a gente encontra de tudo. E pior que a gente encontra espíritos que fingem que são bons, tratam a gente bem, mas eles não estão muito bem intencionados. E os espíritos mal intencionados, ele exerce um ascendente hipnótico sobre as pessoas para criar os processos obsessivos. E eles fazem isso enquanto a pessoa dorme. De modo que por isso que é preciso, quando a gente vai para casa, orar. Mas, por favor, uma pessoa me procurou e disse: eu não consigo orar, seu Gilson. Falei: por quê? Porque eu durmo. Eu não consigo terminar a oração porque eu durmo. Aí eu perguntei: como é que você faz a sua oração? Eu chego no meu quarto, aí me deito. Quer dormir mesmo. Ele não consegue fazer oração. A oração, ela é um elo que nos liga a Deus, e nós estamos prestes a proceder ao estudo de hoje, a emancipação que é nossa. Nós vamos agora para a espiritualidade ter encontros por lá, então é preciso que a gente se prepare com a oração, é preciso que a gente se revista de proteção, é preciso que a gente busque a convivência dos bons espíritos para que as coisas aconteçam favoravelmente. Senão, as paixões espirituais podem aflorar e aí as nossas visitas não serão muito agradáveis. É preciso que a gente tenha
a coragem de prestar atenção nas informações que são espíritas. Essas informações só existem no Livro dos Espíritos. Façamos a nossa oração antes de adormecer, e não vamos adormecer. Tem gente que diz que é bom. Não, eu durmo assim, eu vou orando e durmo, porque aí eu continuo orando na espiritualidade. Ela pensa, já ouviu isso? Ela pensa que vai acontecer, mas não vai. O que é que nós dissemos no estudo de hoje? O espírito tem outros interesses. Ele está orando enquanto o homem está ali, ele agora vai partir. Claro, ele vai buscar o que interessa a ele, não o que interessa a nós como seres encarnados, mas o que interessa a ele como espírito, que ele tem consciência disso e nós não temos. Nós não temos consciência da nossa ancianidade, o quanto nós somos velhos espiritualmente. Nós, essas civilizações todas da Terra, a gente esteve lá. Nós não somos espíritos nativos da Terra, não. Nós já viemos de outros planetas, porque os nativos da Terra, eles são simples. Eles são pessoas boas. Nós não, nós já sabemos enganar a eles. Eles eram os donos da terra e chamavam isso aqui de Pindorama, o Brasil. Era o Pindorama deles, a terra brasileira. Chegaram aqui e disseram, nós vamos te catequizar, que você vai ser uma pessoa boa. Então nós vamos te catequizar e tal, e vamos aí, tomava as terras dele. Até hoje eu não sei, de repente, onde é que os índios vão ficar. Se bem que eles estão acabando porque estão forçando, eles já estão nas universidades e tal, mas podem perceber, eles não perdem as suas raízes. Ele sai da universidade e vai lá para o lugarzinho onde ele nasceu. E vai e cumpre todos os rituais do povo dele. É preciso realmente que a gente veja que a maioria, né, da sociedade não são nativos do planeta, não. Nós somos oriundos de outros planetas. Vocês sabiam que Jesus falou sobre isso há mais de 2000 anos? Ele disse assim, todas as ovelhas que me forem trazidas, nenhuma delas se perderá. E virão e nenhuma delas se perderá. Então vocês perceberam o que são ovelhas que vêm de outros apriscos. Aprisco na nossa linguagem, é o local onde se prende as ovelhas, né? O curralzinho das ovelhas é o aprisco que ele falava. O aprisco, ele está falando de outros mundos, de onde virão espíritos para cá, evidentemente alguns com a função de auxiliar o desenvolvimento, o progresso da sociedade, e outros que quando vê assim a grandeza de coisas para se distrair, ele não quer outra vida a não ser a farra, né? São espíritos jovens ainda, incipientes, que não sabem que a nossa vinda até a Terra é como alguém que entra numa universidade. Todos nós somos educandos, alunos dessa grande universidade que se chama Planeta Terra. E cada um de nós está matriculado naquele curso mais condizente com as suas próprias necessidades. Todos nós estamos matriculados, somos alunos. Por conseguinte, não temos tempo para perder. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos guarde. Graças a Deus. Um bom Dia das Mães para todas amanhã. Nós agradecemos muito o nosso querido amigo Gilson Lima pelo estudo, pelas reflexões que ele nos trouxe na noite de hoje. Que ele leve o nosso abraço bem apertado lá ao povo de Itajubá e que venha mais vezes aqui para nos ajudar no raciocínio, nas reflexões. Que Deus te abençoe, amigo Gilson. Agradecemos muito o estudo que você trouxe para todos nós. Dando continuidade à nossa tarefa, vamos ler agora o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 22,
Não separeis o que Deus juntou, que a nossa querida Maria Helena irá comentar na hora dos passes, é o item 5, o divórcio. O divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram, e só é aplicável nos casos em que a lei divina não foi levada em consideração. Se fosse contrário à lei divina, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, usando da sua autoridade em nome da religião, têm imposto o divórcio em várias circunstâncias. Aliás, dupla prevaricação, porque teria em vista unicamente interesses temporais e não para satisfazer a lei do amor. Nós vamos encerrar nossa leitura por aqui e vamos convidar os nossos amigos médiuns do nosso corpo mediúnico da nossa casa para que o mais silenciosamente possível vamos nos colocando de acordo com as orientações dos nossos companheiros para um momento onde iremos transmitir os passes e convidamos também os amigos que através da Rádio Rio de Janeiro, através da internet, estão conectados conosco, que acompanharam os estudos que o nosso Gilson fez, as reflexões tão profundas que ele trouxe para todos nós, também para participarem desse banquete espiritual, desse momento onde os médiuns, junto com os nossos guias espirituais, irão fazer a transmissão dos fluidos para cada um de nós. Amado Mestre Jesus, mais uma vez, envolvido nessas vibrações de paz, de amor, depois do estudo que aqui tivemos, vamos receber os nossos passes, Senhor. Que esses fluidos possam penetrar em todos nós, para que assim possamos nos tornar mais fortes na nossa fé, mais compreensíveis, com a maior responsabilidade, Senhor, da nossa vida. Abençoe-nos, Senhor, neste momento, no momento do passe. Graças a Deus. Na noite de hoje, neste item 5 do capítulo 22, que temos como objeto da nossa reflexão, Kardec nos fala que, sendo o divórcio uma lei humana, ele tem como objetivo reformular as atitudes dos homens que não levaram em conta a lei divina na fundamentação das suas relações. Sendo a humanidade, na condição que nós nos encontramos, ainda tão imperfeita na sua busca pela evolução, tais leis existem para auxiliar a administração de conflitos que ainda fazem parte das escolhas equivocadas na nossa condição errante, ajudando assim na visualização de um bem maior. As leis não servem para impor um castigo a ninguém, mas são objeto de reforma na busca de uma melhor maneira de vivermos, pois aquele que consegue refletir diante de suas próprias atitudes e repensar sobre a maneira como vive, tem mais chances
de não necessitar ser cerceado por nenhuma dessas leis. As uniões que não são pautadas em sentimentos como vaidade, interesse pessoal, ambição ou em qualquer outros motivos que não estejam diretamente ligados à afeição e à simpatia entre dois seres, dificilmente sucumbirão à necessidade de recorrer ao divórcio. Elas representam o contrário do que ocorria na época de Moisés, quando Jesus colocou que tais gestos se tornaram necessários em virtude da dureza dos nossos corações. O mesmo se aplica ao adultério. Ele não deve existir onde há uma relação sincera. O amor que une duas pessoas que se querem bem e decidem construir uma vida de relação juntos é a reunião de uma série de outras qualidades que são pouco a pouco adquiridas durante todos os dias dessa existência. É uma escolha diária de se viver o companheirismo, a paciência, a consideração, o respeito, a amizade e tantos outros sentimentos opostos aos que prejudicam o bom andamento de um relacionamento. O progresso dos homens e o aprimoramento moral, que deve ser o esforço de cada um de nós, resulta na evolução do todo, o que faz com que, de tempos em tempos, as leis precisem ser revisitadas. As práticas de hoje talvez não sejam as mesmas desde a época de Moisés e de Jesus, mas isso é o resultado de um esclarecimento que deve vir com o tempo, trazendo ao homem uma maior noção das suas responsabilidades. As leis humanas existem para nos direcionar nos momentos de conflito, mas sempre podemos nos antecipar às melhores práticas, da melhor forma de agirmos antes de necessitarmos recorrer a elas. Que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Vamos continuar com os nossos corações silenciosos para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Meus prezados irmãos, sempre ocorreu uma rede de intercâmbio espiritual entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Com a presença do espiritismo na face terrena, este intercâmbio foi melhor compreendido, normas, regras foram estabelecidas para que esta compreensão pudesse, ao máximo, elevar-se para o superior, o mais elevado, para as esferas espirituais, aonde todos os espíritos que generosamente vibram pela humanidade possam ajudar, consolar e intervir dentro do possível para que esta humanidade pudesse passar para uma outra etapa de compreensão de vida e atingir a proposta do Cristo de elevação a este Deus, ao nosso Pai. Este nível de compreensão estabelecido, grupos, sociedades, casas espíritas, foram sendo estabelecidos,
formando núcleos de luz, de paz, de estudos, de entendimento, de trabalhos, onde os espíritos, assim, possam estar mais presentes junto a esta humanidade e favorecer, não só pelo intercâmbio, mas pelos esclarecimentos, apoio, consolo e até mesmo amparo mais direto ao corpo físico, ajudando a este, aquele outro a desenvolver dentro de si a fé, a compreensão de um ser divino, de Deus, de um mundo espiritual ao qual ele, encarnado, irá retornar um dia. E muitas vezes este intercâmbio, ajustando-os às necessidades dos encarnados, se estabelece através do repouso do corpo físico, onde alguns de vocês, ou a grande maioria, são levados para serem instruídos, amparados, confortados e poderem prosseguir na sua jornada terrena com mais fé, compreensão, força, ânimo, coragem, para receberem instruções no desenvolvimento de tarefas para ajudar no desenvolvimento da mediunidade ou em tarefas voluntárias e assim por diante. Portanto, caros filhos, o Espiritismo trouxe, dentre tantas e tantas alegrias e vantagens, este intercâmbio que antes estava um pouco, vamos dizer, fora de sentido, para se tornar este intercâmbio poderoso, firme, que conquista as almas de vocês, que propicia o desenvolvimento sério de suas almas no trabalho do bem, que ajuda no esclarecimento de seus espíritos, que muitas vezes estão duvidosos da vida espiritual de Deus, para poderem reforçar a fé e caminhar no mundo material com a certeza plena e absoluta da presença de Deus em todos os níveis desta humanidade e do universo. Possamos, pois, agradecer a Deus e agradecer às esferas espirituais que alimentam, iluminam, esclarecem e consolam toda a humanidade, visto que há muito trabalho a ser feito ainda. Mas, por menores que sejam ainda esses núcleos de luz, de paz, de estudos e de trabalhos, eles crescem pouco a pouco, porque os que retornam no mundo material para o mundo espiritual irão se convencer, se esclarecer, se fortalecer e retornar para implantar outros novos núcleos que se multiplicarão nesses atendimentos e nas possibilidades de atender todos aqueles que ainda permanecem nesse mundo de inferioridade e poderem, pouco a pouco, se tornarem muito mais iluminados, fortalecidos e alegres também por tudo que já realizam e conquistaram em suas vidas. Um abraço do Herman e que Deus ajude e ampare a todos vocês a se esclarecer, mas sobretudo a perceber a presença de Deus junto a cada um de vocês, fortalecendo-os diante das lutas terrenas,
para que vivam, sintam, não só a presença desse Pai generoso, mas a presença de seus amigos espirituais, que também e igualmente estão junto de vocês a fortalecer e a consolar, sempre e sempre. Muita paz para todos. Senhor Jesus, como foi bom virmos à casa espírita, os estudos nos esclareceu cada vez mais, nos trazendo sempre o consolo, os passes e a palavra sempre amiga e orientadora do nosso querido Dr. Herman, nos estimulando a estudar, para esclarecer, nos trazendo, mostrando para cada um de nós a rede de intercâmbio que temos à nossa disposição, nos ajudando esses bondosos espíritos para construirmos cada vez mais a fé, para construirmos mais fortemente dentro de cada um de nós a ideia de Deus, para seguirmos o nosso rumo com clareza, com firmeza, com alegria, para continuarmos a nossa caminhada até Deus. Obrigada, Senhor, e que possamos, ao sair desta casa, continuarmos envolvidos por vossos mensageiros de luz e amor, para sermos, Senhor, cada dia mais melhores. E que seja em seu nome, em nome dos amigos espirituais da Casa de Leon Denis, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, mas acima de tudo em nome de Deus, que pedimos a permissão para darmos por encerrado os estudos e passes do dia de hoje. Graças a Deus, Senhor. Oi, querida.